A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Celebramos hoje, queridos irmãos e irmãs, o batismo do Senhor. Assim, liturgicamente, encerramos o tempo do Natal. O Evangelho de hoje é Lucas 3:15 a 19, 21, 22. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma visível como de pomba. E do céu se ouviu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. O Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, a indicar o caminho do abaixamento, da humildade de Deus em Jesus. Ele escolheu livremente para aderir ao desígnio do Pai, para ser obediente à sua vontade de amor ao homem em tudo, até o sacrifício da cruz. Já adulto, Jesus dá início ao seu ministério público, indo ao Rio Jordão para receber de João o batismo da penitência, da conversão. Santo Agostinho nos diz que é para proclamar com a sua humildade o que para nós era uma necessidade. O batismo de conversão proposto pelo Batista era algo inédito, à margem e fora da lei das tradições. Ser submergido nas águas do Rio Jordão, no entanto, tinha um significado de passagem, de liberdade. Os antepassados haviam concluído o êxodo, deixado para trás a terra da escravidão e entrado na graça da terra da libertação como povo de Deus. Acolher o batismo de conversão do Batista era dispor-se à acolhida do dom de uma nova libertação, da inauguração de um novo povo de Deus. Trata-se, portanto, de uma conversão radical de Deus. Uma conversão que significava abandono do pecado, retomada da aliança com Deus e, acima de tudo, uma conversão que se traduzisse numa mudança radical nos comportamentos comunitários e sociais. Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem.
Quem tiver comida, compartilhe-na com os famintos. Os cobradores de impostos não cobrem nada além da taxa estabelecida. Os soldados não maltratem ninguém, não façam acusações falsas e fiquem contentes com seu salário. Jesus vem, ao entrar nas águas, indica o caminho da conversão, uma mudança de vida, um tempo novo, um novo povo. É nesse entrar na disposição que o Evangelho nos ensina, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma visível de pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. A forma visível e a voz audível, Deus sempre visto em figuras, em formas, em sons, em voz. No batismo do Senhor se ouve a voz do Pai, indicando Jesus, a palavra enviada. No batismo do Senhor, vê-se o Espírito mostrando Jesus, simplicidade de Deus no meio de nós. A Igreja nos apresenta hoje não mais o recém-nascido de Belém, nem o menino de Nazaré, mas o Galileu Jesus, ele que foi batizado no Jordão. A singeleza, a pureza, a beleza, o encanto da fraqueza de Deus revelada em Belém dá lugar àquele que veio batizar não com água, mas com Espírito e no fogo. Desaparecem dos nossos olhos o recém-nascido, aquele que gostaríamos de ter nos nossos braços como filho, e se aproxima de João Batista com os próprios passos, homem-Deus, e hoje é João, o homem forte, o pregador da conversão, um homem sem medos e sem temor. É o mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele batiza com Espírito e com fogo. Jesus entra na água do Jordão e recebe o batismo de conversão. Na linguagem de São Gregório de Nazianzeno, é a água da vida desejando a água, o batismo pedindo o batismo. João a lâmpada dizendo ao sol, a voz a palavra, amigo ao esposo. Ele é o maior entre todos os nascidos de mulher, dizer ao primogênito de toda criatura, aquele que estremecera de alegria no seio materno, ao que for adorado no seio da sua mãe, o que era seria precursor ao que tinha vindo ao mundo e há de vir. Esse encontro, esse diálogo saltam aos nossos olhos e assaltam os nossos ouvidos e nos apercebemos em um outro tempo, o tempo do Espírito, visível aos nossos olhos, o tempo da voz do Pai, audível aos nossos ouvidos. Como Deus é visível e audível, se faz visível na forma e na voz. Forma e voz que pertence ao mundo dos homens como Filho de Deus, agora pertencente a este mundo como Filho do homem. Quando o céu se abre e o Espírito desce sobre Jesus e se faz ouvir a voz do Pai, é porque Jesus é a palavra eterna, se faz ouvir a voz do Pai. Este é o meu bem-querer. Em Jesus se ouve sempre a voz do Pai. Na abertura dos céus, o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre Jesus. E Jesus é a palavra na qual ouvimos a voz do Pai, pois pela palavra foram feitas todas as coisas. Jesus é a suavidade e a simplicidade no qual vemos o Espírito Santo, pois a pomba, sendo simples, voz terna, pequena, delicada, é figura do Espírito. Sede simples como as pombas nos recordará Jesus. E se Jesus é a voz do Pai que anima, cura, acolhe e perdoa, Ele é também a pomba, a presença simples, suave entre os pobres e pecadores, a presença veloz e eterna na acolhida aos pequenos. Jesus, a palavra eterna, na voz humana que abre os céus e revela o Pai. Jesus pregando, orando, abençoando, é a presença do Pai. Jesus, simplicidade, a suavidade, a velocidade, na acolhida humana, nos faz revelar a presença do Espírito. Por que Jesus se faz batizar se era uma pessoa divina, isenta do pecado? É que ele veio para beijar, abraçar e comungar a condição mais dura e pesada da humanidade. A nossa fraqueza, o nosso pecado. Por isso diz São Paulo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Jesus, Deus e homem, o inocente, se faz pecado para a salvação de todos. Ao receber o batismo da conversão, eleva a condição humana. Tu és o meu bem-querer. Somos convidados, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos rádio-ouvintes, a seguir aquele sobre quem visivelmente parou o Espírito Santo como pomba e sobre quem se fez ouvir a voz do Pai. Somos levados a perscrutar com os nossos olhos a presença suave e forte, simples e poderosa.
e perscrutarmos com nossos ouvidos a voz da palavra que anuncia a presença do Pai, mas a voz que cria e recria todas as coisas em todos os tempos. É o Filho, a palavra do Pai, é o Filho da suavidade, a simplicidade do Espírito, perambulando pelo nosso mundo, carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, sangue do nosso sangue, o Filho de Maria. Deus encarnado, humanidade da nossa humanidade, fragilidade da nossa fragilidade. Andando como Deus homem, homem Deus, somos levados a buscar com nossos olhos e ouvidos, curiosos e desejosos, as coisas eternas, nas realidades mais humanas e simples, muitas vezes sofridas e escondidas em nossas vidas. Se caminhamos todos os caminhos que levam aos encontros e desencontros com Ele que sai do Jordão, acompanhado pelo Pai e Espírito Santo, experimentaremos descer sobre nós a suavidade, a simplicidade e a velocidade do Espírito. E assim também nós seguiremos os passos de Jesus. E também nós seremos o bem-querer do Pai. Os nossos olhos, os nossos ouvidos recebidos no batismo tornam-se hoje a busca da fé adulta na nossa peregrinação neste mundo. Os nossos olhos, os nossos ouvidos recebem hoje a voz do Pai e a força suave do Espírito Santo. Saímos com Jesus a ver a suavidade, a simplicidade em tantas situações tensas e dilacerantes da nossa vida. É que ouvimos a voz, e somente a voz do Pai. E nos apercebemos em todos os momentos, especialmente os sofridos, que somos o bem-querer. Assim, vendo e ouvindo o Filho que sai da água, da purificação, da penitência, ouvindo a voz do Pai que se encanta e se comove, se alegra e faz ouvir a sua voz, tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer, vendo a suavidade, a simplicidade, a velocidade do Espírito Santo, também nós descobrimos como somos amados, como somos queridos, como somos o bem-querer de Deus. O batismo de Jesus nos recorda que já recebemos no nosso batismo esses olhos e esses ouvidos. Nos tornamos capazes de ver e ouvir. O batismo purificou os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nossos olhos purificados veem o Espírito como pomba, nossos ouvidos ouvem a voz do Pai. Deixemos ressoar em nós a certeza de sermos o bem-querer, os queridos, as queridas, as desejados, os desejados do Pai. Deixemos que nossos olhos vejam a suavidade, a simplicidade, a velocidade do Espírito e nos sentiremos todos próximos do Espírito, guiados por Ele. E entretanto, hoje nas águas do Jordão com Ele, entrando hoje nas águas do Jordão com Ele, renovando a nossa vida recebida no batismo, ouvindo. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, Papa Bento XVI fez uma belíssima homilia no batismo do Senhor em 2013. É aquele batismo que é feito na Capela Sistina com crianças. Vamos ouvir esse texto. Queridos irmãos e irmãs, a alegria surgida na celebração do Santo Natal encontra hoje cumprimento na festa do batismo do Senhor. A esta alegria vem acrescentando um outro motivo para nós que estamos aqui reunidos no sacramento do batismo, que daqui a pouco administrarei esses bebês, se manifesta de fato a presença viva e operante do Espírito Santo, que enriquecendo a igreja com novos filhos, a vivifica e a faz crescer, e com isso não podemos não nos alegrar. Desejo dirigir uma especial saudação a vós, queridos pais, padrinhos e madrinhas, que hoje testemunham a fé, solicitando o batismo para essas crianças, para que sejam geradas a vida nova em Cristo e comecem a fazer parte da comunidade dos que creem. A história do Evangelho do Batismo de Jesus, que hoje ouvimos, segundo a narração de São Lucas, mostra o caminho da redução e humildade que o Filho de Deus escolheu livremente para aderir ao desígnio do Pai, para ser obediente à sua vontade de amor para o homem em tudo, até o sacrifício da cruz. Tornado então homem, Jesus inicia o seu ministério público, indo para o Rio Jordão para receber de João um batismo de arrependimento e de conversão. Acontece aquilo que aos nossos olhos poderia parecer paradoxal. Jesus precisou de arrependimento e conversão? Certamente não.
No entanto, propriamente aquele que é sem pecado coloca-se entre os pecadores para fazer-se batizar, para cumprir esse gesto de penitência. O Santo de Deus se une a quantos se reconhecem necessitados de perdão e pedem a Deus o dom da conversão, isto é, a graça de voltar-se a Ele com todo o coração para ser totalmente seu. Jesus quer colocar-se ao lado dos pecadores, fazendo-se solidário com eles, exprimindo a proximidade de Deus. Jesus se mostra solidário conosco com o nosso esforço de nos convertermos e deixar os nossos egoísmos, de separarmos os nossos pecados, para dizer-nos que, se o aceitamos na nossa vida, Ele é capaz de levantar-nos e nos conduzir ao Pai. A esta solidariedade de Jesus não é, por assim dizer, um simples exercício da mente e da vontade. Jesus imergiu-se realmente na nossa condição humana e viveu até o fim, exceto no pecado, e é capaz de entender a fraqueza e a fragilidade. Por isso, ele se move pela compaixão, escolhe sofrer com os homens, fazer-se penitente junto a nós. Esta é a obra de Deus que Jesus quer cumprir a missão divina de curar sempre esta ferida e remediar quem está doente, tornar sobre si o pecado de todo mundo. O que acontece no momento em que Jesus se deixa batizar em João? Diante deste ato de amor humilde da parte do Filho de Deus, se abrem os céus e se manifesta visivelmente o Espírito Santo sob a forma de pomba, enquanto uma voz do alto exprime a complacência do Pai, que reconhece o Filho unigênito, o amado. Trata-se de uma verdadeira manifestação da Santíssima Trindade, que dá testemunho da divindade de Jesus e do ser Messias prometido, aquele que Deus mandou para libertar seu povo, para que seja salvo. Realiza-se assim a profecia de Isaías que ouvimos na primeira leitura. O Senhor Deus vem com poder para destruir as obras do pecado, seu braço exerce o domínio para desarmar o maligno, mas tenhamos em mente que este braço é estendido na cruz e que o poder de Cristo é o poder daquele que sofre por nós. Este é o poder de Deus, diferente do poder do mundo. Assim vem Deus com poder para destruir o pecado. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que acontece no batismo que daqui a pouco administrarei às nossas crianças? Acontece propriamente isto, serão unidas de modo profundo e para sempre com Jesus, imersos no mistério desse seu poder, isto é, no mistério de sua morte, que é fonte de vida, para participar de sua ressurreição, para renascer uma vida nova. Então o prodígio que hoje se repete também para as nossas crianças, recebendo o batismo, esses renascem como filhos e filhas, participantes da relação filial com Jesus, que ele tem com o Pai, capaz de dirigir-se a Deus chamando-o com plena segurança e confiança, Abba, Pai. Também sobre essas vossas crianças o céu se abre hoje. E Deus diz, esses seus filhos, filhas da minha complacência, inseridos nessa relação e libertados do pecado original, esses se tornam membros vivos do único corpo que é a Igreja e são capazes de viver em plenitude a sua vocação, a santidade de que se for herdar a vida e obtenha a partir da ressurreição de Jesus. A vós, queridos padrinhos e madrinhas, importante tarefa de apoiar e ajudar o trabalho educativo dos pais, estando ao lado deles na transmissão da verdadeira fé e no testemunho dos valores do Evangelho, nos fazer crescer essas crianças em uma amizade sempre mais profunda com o Senhor. Saibam sempre oferecer a elas o bom exemplo através do exercício das virtudes cristãs. Não é fácil manifestar abertamente e sem compromissos isso que se crê, especialmente no contexto em que vivemos, diante de uma sociedade que se considera sempre fora de moda, fora do tempo daqueles que vivem a fé em Jesus. Na esteira desta mentalidade pode estar sempre entre os cristãos o risco de entender o relacionamento com Jesus como limitado, como algo que mortifica a própria realização pessoal. A água com a qual essas crianças serão marcadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo as imergerá naquela fonte de vida que é o próprio Deus, que as tornará seus verdadeiros filhos e filhas.
e a semente das virtudes teologais infundidas por Deus, a fé, a esperança, a caridade, sementes que hoje são colocadas no coração delas pelo poder do Espírito Santo, deverão ser alimentadas sempre mais pela palavra de Deus e pelos sacramentos, de forma que essas crianças do cristão possam crescer e atingir plena maturidade, para fazer de cada uma delas um verdadeiro testemunho do Senhor. Enquanto invocamos sobre esses pequenos o derramamento do Espírito Santo, os confiamos à proteção da Virgem Santa. Ela os proteja sempre com a sua materna presença e os acompanhe em cada momento das suas vidas. Amém. Que Deus e Nossa Senhora também nos acompanhem, pois fomos todos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembremos os nossos aniversariantes. Aniversário natalício dia 17 do diácono Agamenon de Cis Silva, dia 17 do padre Pedro Cavalcante da Silva. Agradecemos a Deus a vida, o dom da vida desses nossos irmãos e rezemos para que eles possam exercer um ministério com alegria e disponibilidade na nossa arquidiocese. Queridos irmãos, queridas irmãs, desejo a todos um bom domingo e abençoada semana. O Senhor vos abençoe e os guarde. O Senhor vos A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.